Beber da água que eu tenho, você nunca mais terá sede. O que Jesus estava dizendo não era que um copo de água iria matar a sede daquela mulher para sempre, mas Jesus estava dizendo, olha, se você crer, se você beber da água que eu tenho, um rio de água viva vai fluir do seu interior, que constantemente ela vai saciar a tua sede pela minha presença. Era isso que Jesus estava dizendo para aquela mulher. E é isso, e ao longo das Escrituras, nós vemos o Senhor falar sobre rio de água viva. Temos Ezequiel falando sobre o rio que sai do trono de Deus e por onde ele passa, tudo vive, tudo é restaurado. Temos Jesus falando que ele é a água viva. Temos Jesus falando que aquele que crê nele, fluirão rios, um rio de água viva, irá brotar, irá fluir do seu coração. Agora, por que Deus deseja que o rio dele brote no nosso interior? Por que Deus deseja que o rio dele brote no seu interior, no seu coração? Porque o Senhor deseja que você seja um manancial de águas. Será que é somente para matar a sede natural? E é claro que aqui Jesus está falando de um manancial de águas, de uma vida espiritual. Mas por que será que Jesus quer que um rio flua do nosso interior? Porque, queridos, Ele quer nos manter saciados na sua presença. Porque surgirão dias de sequidão. Surgirão dias de muita sequidão. Surgirão dias em que haverá uma sequidão que consumirá toda a água natural, toda a água que está ao seu alcance, todas as suas forças, que somente uma água que flui do seu interior, que poderá te sustentar, que poderá te manter em pé. E eu quero conversar um pouquinho nessa noite com vocês sobre isso, sobre nós sermos esta pessoa que flua, que nós sejamos pessoas que flua do nosso interior o rio de Deus. Onde nós queremos, por que nós queremos ser assim? Eu quero ler com vocês Mateus capítulo 24, sobre dias de sequidão que irão surgir, na qual eu e você precisamos estar atentos, na qual eu e você precisamos de água, para nos manter alerta, para nos manter prontos para aquilo que virá. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 3. O texto diz assim: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Fala comigo, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Fala comigo, tudo isso será o início de um tempo de dor. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, devido ao aumento do pecado, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar, fala comigo, perseverar até o fim. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo.
E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O capítulo 24 de Mateus é um capítulo que muitas vezes nos assusta ao ler sobre ele. Muitos acabam tendo medo de ouvir o que está escrito no capítulo 24 de Mateus, porque é Jesus falando sobre o tempo do fim, sobre a sua segunda vinda, sobre o que acontecerá antes da sua segunda vinda. E Jesus está reunido com seus discípulos. Jesus está aqui alguns dias antes da sua morte. Ele está na semana que ele será crucificado. E ele está conversando com seus discípulos, e ele está saindo de Jerusalém, e os seus discípulos estão olhando para o templo do Senhor, a construção que havia ali, e eles estavam admirados por aquela construção, e Jesus estava dizendo: olha, não olha para isso daí não, porque daqui a pouco isso daí vai virar pedra sobre pedra. E de fato, algum tempo depois isso aconteceu. A igreja ali, aquele templo de Jerusalém foi destruído. E então Jesus está falando com os seus discípulos sobre os sinais dos fins dos tempos, sobre diversos acontecimentos. E talvez uma delas nada como mais, nada tão real como nos dias de hoje. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, de nação contra nação, de reino contra reino. Não é à toa, será que talvez é por coincidência que nós estamos vendo toda essa guerra entre a Ucrânia, a Rússia e tudo que está acontecendo? E claro que isso é apenas uma fachada de algo muito maior que pode acontecer. Eu não estou dizendo que isso é o início de algo. Eu não estou dizendo que Jesus está voltando amanhã porque está acontecendo, não. Mas o que eu quero trazer aqui é que Jesus está dizendo aqui: olha, quando vocês ouvirem falar sobre isso, ainda não é o fim, porque isso é o início das dores, é o início daquilo que vai acontecer. Então, querido, se você for ler o capítulo 24, você vai ver tantos outros sinais que Jesus está falando sobre falsos profetas, enganadores, falsos cristos, perseguição, né? Cristãos sendo condenados à morte por causa de Cristo, e tantos outros acontecimentos, coisas que hoje numa realidade já existe, mas ainda em uma proporção pequena. Aqui no Brasil, nós já temos uma perseguição ideológica. Nós já temos uma perseguição. Você pode perder o seu emprego por exercer a sua fé. Já tem acontecido muitas coisas. Você pode ser discriminado por exercer a sua fé. E tantas outras perseguições ideológicas que temos visto. Uma agenda se levantando para destruir a família, para destruir as crianças ainda no ventre. Uma agenda ideológica se levantando que vai contra os princípios da palavra, que vai contra o que a igreja acredita, que vai contra aquilo que o Senhor Jesus nos dá, né? Nos diz como correto, como padrão que nós entendemos como correto. Enganadores, falsos cristos, entre tantos acontecimentos. Queridos, nada mais do que sinais de sequidão. Sinais de um lugar que não tem água. Sinais de uma sequidão. Mas Jesus afirma, versículo 12, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Sabe, queridos, recentemente nós estamos, talvez, podendo dizer que estamos saindo de uma pandemia. Foram 2 anos muito difíceis para cada um de nós. Talvez algumas sequelas ainda destes 2 anos, seja numa questão de saúde, seja numa questão financeira, enfim. Talvez ainda estamos passando por consequências de 2 anos extremamente difíceis para todos nós. Não só para um ou para outro, mas para todos nós
que de alguma maneira geral, né, de alguma maneira, no geral, todos nós fomos afetados por essa pandemia. Mas o que eu quero trazer ao teu coração nessa noite é que Deus está nos despertando. Porque, queridos, a pandemia não foi apenas um dos sinais de sequidão daquilo que está por vir, daquilo que virá. Sequidão, uma sequidão natural, uma sequidão de acontecimentos que podem nos levar a esfriar a nossa fé, a esfriar o nosso amor. E olha o que interessante, verso 12 do capítulo 24, que eu quero ler com você. O verso 12 me chama muita atenção, porque Jesus está dizendo, olha, porque devido ao aumento da maldade, ou essa versão que está, a nova versão transformadora, que diz, e o pecado aumentará. Talvez a gente fique pensando, mas como será? Preste atenção, eu não quero trazer aqui nenhuma palavra que vai te trazer medo. Muito pelo contrário, eu acredito que, junto com todos esses acontecimentos, surgirá uma igreja vitoriosa, surgirá uma igreja que estará pronta para Jesus, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Mas Jesus deixa bem claro no versículo 12, que devido ao aumento da maldade, devido ao aumento do pecado, o amor de muitos se esfriará. E aqui eu quero gastar alguns minutinhos com você sobre este amor se esfriar. Quando nós olhamos para a Bíblia nos ensina que o amor não é um sentimento. O amor é uma... O que é o amor? Uma escolha. Você está aí? Amém? O amor é uma escolha. Ou seja, o amor só acaba quando eu paro de escolher fazer aquilo, de fazer algo por amor. O amor não é um sentimento. Um sentimento ele pode mudar de acordo com o seu humor. Um sentimento ele pode mudar de acordo com aquilo que você está vivendo. Mas o amor ele só muda de acordo com as suas escolhas. E a sua escolha, independente se você está bem ou mal, você pode escolher amar a Deus. Você pode escolher permanecer no Senhor. Mas o fato é que Jesus está colocando que devido ao aumento do pecado, muitos escolherão se afastar do Senhor. Ou o amor de muitos se esfriará. Muitos vão escolher se afastar. Muitos vão escolher se acomodar. Muitos vão escolher ficar neutro diante de uma ideologia de gênero. Muitos vão escolher se abster de uma discussão em relação ao aborto. Muitos cristãos vão achar que o aborto é normal, que o aborto é correto. Muitos vão achar que não tem problema a criança, na sua infância, decidir o que ela quer ser. É isso que Jesus está dizendo. Devido ao aumento do pecado, muitos vão ficar, não, está tudo bem. Homem com homem, mulher com mulher, está tudo certo, não tem problema. Não, usar uma roupa aqui, assim, mostrar um pouquinho mais, não, está tudo certo, não tem problema. Não, fazer isso aqui, não. Então Jesus está dizendo, olha, muitos vão escolher se esfriar. Muitos vão escolher ficar em cima do muro. Muitos vão escolher se acomodar, ao invés... Por que Jesus fala isso? Porque a pessoa vai escolher se acomodar, porque ela não quer ser levada para um tribunal, ela não quer ser entregue para a morte, ela não quer perder o seu trabalho, ou perder aquilo que ela tem, a sua família, por causa de Jesus. E Jesus está dizendo, olha, por causa disso, muitos vão se esfriar. Muitos, o amor vai se apagar. Por muito menos, queridos, apenas por uma pandemia, talvez o amor de muitos já se esfriaram.
Então imagine aumentar uma perseguição, aumentar algo, aquilo que vai acontecer. Então guarde essa informação um pouquinho, a gente já vai voltar nela. Porque aqui Jesus está falando da sua igreja. Não é quando eu vejo Jesus falando que o amor de muitos se esfriará, ele não está falando do ímpio. Ele não está falando daquele que não conhece a Jesus. Porque ele nem conhece, ele nem ama Jesus, como que vai se esfriar? Então Jesus está se referindo à sua igreja, aqueles que o conhecem. Então agora vamos avançar um pouquinho. Eu quero mostrar como Deus, através da sua palavra, ele se refere a nós como igreja. Quais são as figuras que Deus usa para falar sobre a igreja? Porque se nós olharmos para a Bíblia, nós não vamos encontrar necessariamente a palavra igreja. Nós vamos olhar outros símbolos, outras figuras que nos remetem ao entendimento da igreja de Cristo. Então, por exemplo, Pedro fala sobre isso, o apóstolo João fala sobre isso. Então, Paulo em Efésios, capítulo 1 e capítulo 2, Paulo está falando, descrevendo a igreja como a família de Deus. Você pode olhar depois Efésios capítulo 1, versículo 19. Nós não vamos ter tempo para ler estes textos. Mas em Efésios capítulo 2, versículo 19, Paulo está falando que a igreja, ele está se referindo à igreja como a família de Deus. No versículo 20 do capítulo 2 de Efésios, Paulo continua dizendo que a igreja, ela é o templo de Deus. Então, família de Deus, fala comigo, família de Deus, templo de Deus, corpo de Cristo. Capítulo 1, versículo 23 de Efésios, Paulo está falando, se referindo à igreja como corpo de Cristo. Quando a gente olha para o livro de Coríntios, nós vamos ver também Paulo falando sobre o corpo de Cristo, sobre que nós somos membros, né, de um corpo onde o cabeça é Cristo, onde o pé não pode ficar sem a mão sem o braço, onde todos fazem parte do mesmo corpo. Então Paulo está se referindo à igreja como o corpo de Cristo, como o templo de Deus, a família de Deus. E o apóstolo Pedro, na sua carta em 1 Pedro capítulo 2, Pedro está se referindo à igreja, como eu e você, como a pedra viva de uma edificação, a edificação do templo de Deus. Pedro está dizendo, olha, eu e você, cada um de nós, somos uma pedra, que vai construindo, vai fazendo uma construção da igreja, do templo de Deus. Então Pedro, ele se refere a mim e a você como uma pedra, que vai se encaixando uma na outra. As construções naquele tempo não eram como as de hoje, os tijolos todos da mesma forma, do mesmo tamanho, que você fazia ali. Não, as pedras, elas eram moldadas, elas eram talhadas e elas eram encaixadas. Então Pedro estava dizendo, olha, uma pedra viva, ela vai se encaixando na outra para a edificação do templo de Deus. Então a gente vê todo o Antigo Testamento, todo o Novo Testamento, Pedro, Paulo, ensinando a igreja, se referindo à igreja, até os dias de hoje, como o templo de Deus, como o templo do Espírito Santo, né? Nós somos templo do Espírito Santo, o corpo de Cristo. Mas João, o apóstolo João, olha que interessante, abra comigo, Apocalipse capítulo 22, versículo 17. João, ele tem a revelação do tempo do fim. João, ele tem a revelação do que irá acontecer antes de Jesus voltar e quando Jesus voltar. E Apocalipse 22, 17. Jesus está falando a João, e ele está falando que ele encontrará, que ele voltará, e ele encontrará o quê? A sua noiva, a sua igreja. Então, João está dizendo, versículo 17,
o Espírito e a... Fala comigo, o Espírito e a... O Espírito e a noiva dizem, vem. Olha que interessante, João falando. O Espírito e a noiva dizem, vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Olha que interessante, João está se referindo à igreja como a noiva de Cristo. Como a noiva de Cristo. Agora, por que João está se referindo à igreja do fim dos tempos como a noiva de Cristo? Talvez você já tenha tentado pensar, quem aqui nunca tentou pensar, nunca ficou imaginando, mas eu sou a noiva de Cristo. Imagine os homens, tudo vestido de noiva, pensando, eu vou ser a noiva de Cristo e tal. Dia de Jesus voltar, eu vou estar lá vestido de noiva e tal. Não encaixa, não é verdade? Não tem, na nossa mente humana, é difícil a gente pensar, porque o nosso padrão é ver a mulher como noiva. Então aí alguns falam, mas será que então Jesus vai voltar só para as mulheres, que é a noiva? Não. Se a Bíblia traz figuras de linguagem, Pedro usou a figura de uma pedra, Paulo usou a figura de um corpo, usou a figura de uma família, usou a figura de um templo, João está usando a figura de uma noiva. Por quê? Porque a figura de uma noiva, ela representa um coração apaixonado pelo noivo. A noiva, ela pensa o tempo todo no dia do seu casamento. Qual é o dia mais importante para as mulheres? O dia do casamento. Quando ela está pensando no seu casamento. E até este período que acontece, o que a noiva fica? Ela fica ansiosa por esse dia. Ela fica nervosa por esse dia. Ela fica pensando todos os dias como vai ser o dia do casamento. Ela planeja tudo que vai acontecer. Ela fica pensando no seu noivo entrando por aquela porta. A noiva fica ali sem palavras para expressar o seu amor pelo noivo. Você vai conversar com uma noiva, você pode falar sobre qualquer assunto. A hora que ela encontrar um espacinho para colocar uma vírgula, ela vai colocar uma vírgula e ela vai falar do noivo dela. E ela vai falar do seu casamento. E ela vai falar daquilo que está chamando a atenção. Por quê? Porque uma noiva está apaixonada. Uma noiva não consegue pensar em outra coisa a não ser no noivo. Uma noiva não consegue pensar em outra coisa a não ser naquele dia, o dia mais esperado da sua vida. E ela está disposta a qualquer sacrifício. Ela está disposta a ficar desde as 5 da manhã até as 5 da tarde, se for preciso, no salão de beleza, passando calor, para se arrumar, para ficar a mais bela para o momento do seu casamento. Ela aceita ficar em cima daquele salto, daquele sapato apertado. Ela fica disposta a usar aquela roupa que ela experimentou, depois ganhou ali uns quilinhos e ficou ali e tal, e aproveita e vai e faz de tudo. Ela faz aquele sacrifício por amor, porque ela anseia o momento de ver o noivo. Ela anseia pelo momento do casamento. E o apóstolo João está dizendo isso, que a igreja de Cristo, somente se a igreja de Cristo se tornar como uma apaixonada, como uma noiva, irá suportar os tempos dos fins. Somente a paixão de uma noiva. João está dizendo, o Espírito e a noiva dizem, vem. Sabe, queridos, somente uma noiva apaixonada é capaz de suportar o sofrimento e dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Somente uma noiva é capaz de suportar o tempo do fim e dizer, vem, noivo, que eu te aguardo. Vem que eu estou te esperando, Jesus.
Vem que eu estou te aguardando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Agora vamos voltar para Mateus capítulo 24, versículo 12 e versículo 13. Jesus está dizendo que devido ao aumento do pecado, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Porque Jesus está dizendo que o amor de muitos se esfriará? Porque no tempo do fim, quando essas guerras e rumores de guerras começarem a aumentar, quando talvez surgir uma terceira guerra mundial, quando surgir uma perseguição, aonde vão te acusar porque você professa Cristo, muitos não serão apaixonados pelo noivo. Muitos não serão apaixonados pelo noivo ao ponto de dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque no momento que começar a surgir as sequidões, aquela pessoa que talvez se colocaria como noiva, ela vai preferir buscar fontes externas que não se compromete do que passar pelo sacrifício aguardando o noivo, do que passar por aquelas situações para esperar o noivo. E a pergunta que precisamos fazer é: o quanto estamos apaixonados pelo noivo? O quanto você está apaixonado pelo noivo? O quanto você está apaixonado por Cristo Jesus? O que você está disposto a passar por causa do seu amor por Jesus? Sabe, queridos, quando Jesus está falando aqui, e eu sinto isso nessa noite, essa mensagem não é para aqueles que não conhecem a Cristo. Essa mensagem é para nós. Por quê? Porque às vezes não é nem o pecado que vai nos esfriar, mas são até mesmo as coisas lícitas que nós colocamos como prioridades. É o meu casamento, é a minha família, mas é isso, mas é aquilo. Ei, preste atenção. Eu não estou dizendo que não é bom, eu não estou dizendo que você não tem que se preocupar com a sua vida profissional. Eu não estou dizendo que você não tem que se preocupar com o seu casamento, você não tem que se preocupar com uma carreira profissional, você não tem que se preocupar com seus filhos, não. Tudo isso é necessário, mas essas coisas não podem tirar o seu amor pelo noivo que é Cristo Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Buscai em primeiro lugar o Senhor, o seu reino, os seus valores, os seus princípios, aquilo que é justo, aquilo que traz justiça diante de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O problema é que nós queremos todas as outras coisas sem viver o reino de Deus, sem estar apaixonado por Jesus. E nós trabalhamos e não vemos nada acontecer nas nossas finanças. Nós fazemos e não vemos a mudança na nossa casa. Nós mexemos, mudamos aqui, mudamos ali, fazemos tudo, mas não fazemos o que é prioridade, não fazemos o que é necessário. Nós não temos o amor apaixonante pelo noivo, que é capaz que nos faz aguentar as pressões, que nos faz suportar o dia mau, mas sabendo que o dia bom virá, sabendo que logo pela manhã a sua alegria é renovada sobre as nossas vidas, a sua misericórdia é renovada sobre nós. O quanto você está apaixonado pelo noivo? Será que o nosso amor por Jesus realmente nos fará suportar tudo que Jesus nos relata no capítulo 24? Sabe, queridos, e nós não podemos responder pela emoção,
Nós não podemos responder por emoções. Eu amo a Jesus. Será? Porque a pandemia revelou para muitos de nós o quanto era o nosso nível de amor a Deus. A pandemia revelou para todos nós o quanto era o nosso nível de amor pelo Senhor. Qual é o seu nível de amor pelo Senhor nessa noite? Qual é o seu nível de amor? Como uma noiva apaixonada pelo noivo? Que suporta? O que precisamos fazer então para ser essa noiva de Cristo? Ter esse amor da noiva para com o noivo? O próprio Jesus nos responde no capítulo 25 o que lhe é necessário, o que precisa fazer. E eu quero ler com você capítulo 25, a partir do versículo 1. Pode colocar na NVI. O reino dos céus, pois será semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se o grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas, fala comigo, preparadas, entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. E Jesus termina dizendo, falando sobre essa parábola: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Depois nós vamos ver Jesus no capítulo 25, você vai ver a parábola dos talentos, como um senhor que sai viajar e depois volta para prestar contas. Mas eu quero chamar a sua atenção para essa parábola das 10 virgens. Talvez a gente não vai ter tanto tempo aqui para a gente explanar tudo o que essa parábola traz. Mas eu quero trazer uma essência sobre o que Jesus está dizendo aqui. Essa parábola, ela fala sobre 10 virgens. Muitas vezes essa parábola já foi usada para contextualizar, dizendo que as 5 prudentes eram aquelas que buscavam a Deus, e as 5 imprudentes eram aquelas que tinham uma vida sem Deus. Mas, queridos, preste atenção. Aqui Jesus está trazendo, falando sobre as virgens. Ou seja, Jesus, a Bíblia, nós não vemos de fato a Bíblia trazer uma referência sobre de uma pessoa associar uma pessoa que não conhece a Cristo com a figura de uma virgem. Não, toda vez que é usada essa figura de uma virgem, está mostrando alguém que conhece a Deus. Ou seja, essas 10 virgens está falando que elas conheciam a Deus, porque olha como Jesus começa dizendo a parábola: o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que têm as suas candeias. Então aqui está falando para nós, igreja. Ele está se referindo à igreja, àqueles que conhecem a Cristo, aqueles que conhecem o noivo, que estão esperando pelo noivo. Porque preste atenção, aquele que não conhece o noivo, não está esperando o noivo. Aquela virgem que não conhece o noivo, ela não vai ficar aqui esperando, aguardando o noivo,
Por quê? Porque ela não conhece, não é o casamento dela. Ela não vai esperar por algo que ela não conhece. Por isso que a gente vê, talvez, que muitas pessoas, mesmo vendo tanta maldade, não se convertem a Cristo, porque não, eu não conheço Ele, e não quero conhecer. Mas aqui Jesus está dizendo sobre aqueles que conhecem o noivo. Quem conhece o noivo aqui? Quem conhece Jesus Cristo? Tem Jesus como seu Senhor e Salvador. Então Jesus está falando para mim e para você. E Jesus está dizendo, olha, o reino dos céus é semelhante a essas 10 virgens. Mas então o que Jesus está querendo dizer aqui sobre as prudentes e as imprudentes? Jesus está falando de um estilo de vida. Um estilo de vida prudente e um estilo de vida imprudente. Jesus está dizendo um estilo de vida prudente que carrega consigo um azeite reserva. Então, para a gente entender, uma candeia nada mais era do que uma lamparina, algo que precisava do azeite para ficar ali queimando, e aquela lamparina e aquela candeia era como se fosse, vamos dizer assim, a lanterna daquela época. E para que ela se mantivesse acesa, ela precisava de um óleo, ela precisava de um azeite. Então Jesus está falando sobre 5 virgens prudentes que carregavam um recipiente a mais com óleo reserva. Além delas carregarem numa mão a candeia para iluminar onde elas estavam, elas também carregavam na outra mão um outro recipiente com óleo reserva para, se faltasse aquele óleo, poder repor aquele óleo naquela candeia. E Jesus também estava se referindo ao estilo de vida da imprudente, que somente carrega o azeite que está na candeia. Somente carrega o azeite que está naquela estrutura, né, queimando para iluminar. Queridos, o ponto aqui é que muitas vezes nós escolhemos o tipo de vida imprudente. Nós escolhemos o tipo de vida que carrega somente o azeite que está na candeia. A candeia fala de uma estrutura para se colocar o óleo para queimar, para se acender. E muitas vezes muitas vezes nós vivemos apenas, nós achamos que o culto, uma célula, uma vigília, uma conferência, que nós estamos enchendo de azeite a nossa candeia. Eu vou, né? Aliás, sexta-feira nós tivemos uma vigília muito especial, a presença de Deus, né, tomou conta dos nossos corações, né? Quem esteve lá pôde sentir a presença de Deus. Mas uma vigília, um culto, uma conferência, ela apenas é uma estrutura para queimar o azeite. Porque a hora que você sai da vigília, a hora que você sai do culto, a hora que você sai de uma conferência, o azeite acaba. Aquilo é apenas uma estrutura para queimar o óleo. E quantas vezes, queridos, né, você pode até ir numa vigília cheia da presença de Deus, participar de um culto cheio da presença de Deus, mas quando aquilo acaba o azeite da sua vida. Por quê? Porque aquilo tem a ver com a estrutura, com a candeia. E quando você vive só com o azeite da candeia, só com o azeite da estrutura, olha o que pode acontecer. Mateus capítulo 7, versículo 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Senhor, naquela vigília que apareceu 10 endemoniados, a gente não foi lá e orou e expulsou aqueles demônios? Senhor, naquela vigília a gente orou e aquele paralítico saiu andando? Senhor, nós oramos e aquela pessoa estava com dor de cabeça naquele dia, ela foi curada naquela reunião, naquela célula. Nós não fizemos isso, Senhor. E aí Jesus vai dizer: então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim,
vocês que praticam o mal. O que o noivo disse para aquelas 5 virgens que tinham apenas o azeite da candeia, que se alimentavam apenas de um culto, de uma vigília, de uma conferência? Versículo 11 e 12, capítulo 25. Mais tarde vieram também as outras e disseram, foram comprar o azeite, e elas retornaram. E elas disseram, Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas o que o noivo respondeu? A verdade é que não as conheço. Quando vivemos em um tipo de vida, num estilo de vida, aonde somente queimamos o azeite da estrutura, pode acontecer isso conosco. A verdade é que não as conheço. Sabe por quê, queridos? Deus não quer que você viva de conferência em conferência. Deus não quer que você viva de vigília em vigília. Deus não quer que você viva de reunião em reunião. Ele quer que você viva de um relacionamento com Ele. Um relacionamento de intimidade com Ele. Ele quer que você tenha o azeite reserva. Ele quer que você ande com azeite reserva, que uma vigília não vai poder te oferecer. Ele quer que você ande com um azeite, com uma vasilha de azeite reserva, que uma reunião, com uma manifestação do poder de Deus não vai poder te encher, não vai poder te suprir. Porque no dia que não houver aquela reunião, no dia que houver uma perseguição e não puder se reunir como igreja, qual óleo vai queimar na sua vida? Qual azeite vai queimar no seu coração? E é isso que Jesus está dizendo, olha, somente uma noiva apaixonada, somente uma noiva que carrega o óleo reserva, vai conseguir desfrutar de um banquete nupcial, vai conseguir esperar o noivo, suportar tudo que vai acontecer, para esperar o noivo e dizer, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Jesus está nos dizendo nessa noite, nós precisamos de um estilo de vida que carregue o azeite reserva, que tenha a vasilha reserva. Aquele que quando o óleo da estrutura acabar, você tem o óleo reserva para continuar queimando até a volta de Cristo Jesus. No dia que não tiver uma reunião, no dia que não tiver uma vigília cheia do poder de Deus, no dia que não puder se reunir, no dia que não puder participar de algo, você tem o óleo do Espírito Santo queimando no teu coração, ao ponto de você permanecer com a sua luz acesa, para que a hora que o noivo chegar, ele dizer, venha minha noiva amada, entre comigo no banquete nupcial, entre comigo para desfrutar. O óleo reserva, esse recipiente à parte, tem a ver com nós desenvolvemos no nosso dia a dia uma paixão pelo noivo. Conhecer cada vez mais sobre ele, sobre o seu caráter, sobre a sua vida. Conhecer mais sobre Jesus. O óleo reserva não depende de uma conferência, não depende de uma vigília. Não depende de uma demonstração do poder de Deus. Queridos, quantos estão me entendendo nessa noite? Quantos estão me entendendo aquilo que Deus quer para nós? Deus quer nos despertar nessa noite, para mudar o nosso estilo de vida. Deus quer nos despertar para mudar o nosso estilo de vida egoísta, que pensa só nos nossos prazeres, para que nós possamos começar a pensar mais no noivo, conhecer quem é o noivo. Preste atenção, eu não estou dizendo que você vai viver numa bolha, viver bitolado, que você vai ser alguém fanático ali, viver aquele fanatismo, não.
porque esse fanatismo pode te levar à religiosidade. Eu estou dizendo que alguém que ama o noivo, que vai olhar sim, que vai batalhar pelo seu casamento, que vai olhar para a sua vida profissional, mas vai continuar amando o noivo acima de todas as coisas, vai continuar buscando o azeite que te manterá, onde te manterá aceso, com a chama acesa até a volta do noivo, e dizer: Maranata, hora vem, Senhor Jesus, estamos te esperando, vem Jesus, que a sua noiva está te esperando. Olha o que acontece com a noiva de Cristo. Olha o que acontece com a noiva que mantém o seu óleo reserva, que vai ali diariamente enchendo, que vai ali diariamente enchendo aquele óleo. Quando as 5 imprudentes saíram para comprar o óleo, versículo 10, as virgens que estavam preparadas, o noivo chegou, e as virgens que estavam preparadas, aquelas que tinham óleo, aquelas que estavam queimando, aquelas que estavam esperando o noivo ansiosamente, que não se distraíram com a estrutura, mas tiveram os seus reservatórios de óleo cheios, elas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Eu não sei você, mas eu quero desfrutar a eternidade com o noivo. Eu não quero que a porta feche na minha cara, mas eu quero entrar e desfrutar de uma vida com o noivo. Mas o nosso estilo de vida hoje determina o que nós vamos encontrar lá na frente. Sabe, queridos, eu quero concluir. Tempos de sequidão externa vão surgir. Talvez você já tenha vivido um tempo de sequidão, onde você tem tido até dificuldade de encontrar o caminho de volta. Mas o Senhor quer que o rio dele flua sobre o teu coração, flua do teu interior. Surgirão dias, e a pandemia já tem revelado isso a nós. Surgirão dias que somente uma noiva apaixonada será capaz de suportar, de permanecer e dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Uma noiva que não carrega consigo somente uma estrutura para queimar. Uma noiva que não depende somente de uma vigília, de uma conferência, de uma reunião, de um milagre. Porque no dia que for tirado isso, no dia que não houver isso, no dia que o pecado começar a aumentar, essa noiva que não tem um azeite reserva, ela não vai conseguir suportar. E é muito provável que as escolhas dela vai fazer se distanciar. E aí talvez por ela ter conhecido um dia o óleo que queimou no teu coração, vai querer sair para comprar e não vai dar tempo. Essa noiva vai abandonar o noivo no altar. Vai fugir antes do casamento. Mas a verdadeira noiva, aquela que nós vemos em Apocalipse 22, dizendo que o Espírito e a noiva dizem vem. É uma noiva que anseia pela vinda do noivo, que irá queimar em sua estrutura, que irá queimar numa vigília, que irá queimar numa reunião, que irá queimar numa conferência, mas no dia que isso lhe for tirado, ela continuará queimando, porque ela está desenvolvendo um estilo de vida que adquire o óleo reserva, que vai permanecer queimando até a volta de Cristo. E a hora que o noivo chegar lá,
ela estará pronta para desfrutar da eternidade. Ela estará pronta para desfrutar daquele banquete. Ela estará pronta para se encontrar com o seu noivo amado, por quem tanto esperava. Queridos, o Senhor quer nos despertar nesses dias. Não apenas para termos o azeite da estrutura, mas para carregarmos juntos o azeite reserva. O Senhor quer nos despertar nesses dias, para termos um estilo de vida que absorve mais desse azeite, que tenha esse azeite reserva para continuar queimando. Um estilo de vida, um relacionamento com o Espírito Santo, todos os dias das nossas vidas. O desejo do meu coração é que esta palavra queime no teu coração nessa noite. A minha oração é para que esta palavra queime no seu coração, que te faça reavaliar como você tem vivido a sua vida. A minha oração é que esta palavra continue queimando no teu coração, para que, se for preciso, você mudar o seu estilo de vida a partir de hoje. Que você possa mudar, que você possa ser a noiva apaixonada por Cristo, a noiva que anseia a volta de Cristo, a noiva que suporta o que é preciso suportar, para poder se encontrar com o noivo. Se você quer ser essa noiva apaixonada pelo noivo, se você quer que o seu coração queime por isso, quero te convidar a ficar em pé. Eu quero orar com você nessa noite. Se você deseja que o seu coração queime por isso, para que você encontre o noivo, para que você possa ser a noiva que diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Senhor Jesus, feche os teus olhos. Enquanto cantamos esta canção, deixa o Senhor queimar no teu coração. Deixa